Ambos são acertos errôneos, não é? Porque os humanos são moralmente ambivalentes. A ambivalência incita a criatura. Então, todos os arranjos sociais aos quais nós nos submetemos, as instituições que são amparadas pelo poder, as regras, os deveres racionalmente articulados e ponderados, desenvolvem essa ambivalência como seu material de construção, dando o melhor de si para purificá-lo do pecado original, que é a própria ambivalência, né? Nós temos de aprender a viver sem garantias. Não se pode garantir uma conduta moral absoluta, sem risco de desvios maiores ou menores de rota. E a história está repleta de exemplos de pessoas que, sendo idealizadas, até profeticamente, como o rei Davi, por exemplo, né, como uma esperança, a certeza de que dele proviria a descendência do Messias, ele errou, e errou bastante, né? E alguém que nós poderíamos considerar mais recentemente já comprometido eticamente, como Oskar Schindler, da lista de Schindler, né? Ele deu uma conversão de rumo na sua vida, salvou inúmeros judeus. Então, nós temos que enfrentar essa realidade de que nós não somos perfeitos, não somos infalíveis, não somos incólumes a desvios de rota e de conduta, o que deve nos impregnar de humildade. Então, humildade é alguma coisa que o juiz não pode esquecer. Por mais que ele avance em idade ou na carreira, né, ele continua sendo um indivíduo feito daquela matéria-prima falível, fraca, né, que é a própria condição humana. E os fenômenos morais, eles não podem ser racionalizados. Os fenômenos morais são irracionais. Não são regulares, repetitivos, monótonos, previsíveis, de forma a permitir que eles sejam representados como guiados por regra. Daí a dificuldade de um código de ética, não é? Não se pode exaurir esse universo num regramento ético, em qualquer código de ética. Não são suscetíveis de enquadramento em definições exaustivas, não ambíguas, que pudessem sugerir uma imediata distinção entre adequado e inadequado, sem deixar a penumbra da ambivalência, das múltiplas interpretações possíveis, né? O maniqueísmo não existe nessa possibilidade. Há um campo, como eu disse, um campo minado, né? Nós vamos entrando num fosso em que todo momento nós temos que nos autoindagar. É isso mesmo? Devo continuar ou devo atender aquela bússola natural que qualquer ser humano bem intencionado deve continuar a manter em funcionamento, né? Que manda pensar um pouco antes, o amarelo, ou então vai em frente, a luz verde, ou então pare, que você vai errar na luz vermelha. A maior parte das escolhas morais que nós fazemos é feita entre impulsos contraditórios. Ao se atender plenamente ao impulso moral, pode-se chegar paradoxalmente a uma consequência imoral. Aquele exemplo que eu mencionei da menina na escola. A escola, ao expulsá-la, quis mostrar que era uma escola moralmente irrepreensível, não é? E olha o resultado, não é? O desastre que foi essa escolha. Então, a busca da moral absoluta pode se converter numa imoralidade, né, que foi tratar indignamente a aluna, né? Quando nós nos impomos escolhas, por exemplo, na síntese do cuidar do outro, né, aquele cuidado extremo, se nós levarmos isso ao exagero, ao paroxismo, nós vamos liquidar a autonomia do outro. É uma situação indesejável de dominação moral e de verdadeira opressão. Isso nós podemos correr o risco com os filhos, com os subordinados, né, até com os destinatários da nossa prestação jurisdicional. O que nós precisamos pensar é tentar vislumbrar
um horizonte moral, né? Essa situação moral livre de ambiguidade, ela tem apenas existência utópica de horizonte e estímulo. E isso é imprescindível para a construção do eu moral, não como alvo realista de uma prática ética. Quando nós sentenciamos, quando nós proferimos um voto, quando nós decidimos alguma coisa, individual ou colegiadamente, nós estamos a emitir expressivos sinais da etapa em que se encontra esse nosso projeto da construção permanente, da construção interminável, daquilo que os americanos falam de que é endless task, a tarefa interminável de se autoconstruir, de se autoedificar, né? Em cada decisão pode ser detectado o DNA moral do seu prolator. Porque se a moral não é universalizável, e isso nós temos de concluir que ela é uma utopia pretender uma moral universal, não significa que nós possamos também adotar a tese do relativismo moral, de acordo com a proposição de que a moralidade não passa de um costume local, temporário, cercado das circunstâncias pessoais, de condicionamentos econômicos, políticos e etc. Existem, sim, alguns valores universais que podem variar de conteúdo, mas que têm um núcleo semântico irredutível, né? Nós poderíamos ter essa nossa própria hierarquia valorativa, que deve servir para a nossa vida. Mas nós, como agentes, expressão de uma parcela da soberania estatal, ou num outro enfoque, como servidores da comunidade, nós temos que detectar esses valores num pacto fundante, naquele pacto que nós prometemos observar e cumprir durante toda a nossa carreira, né? Nós temos de identificar esses valores na Constituição da República, porque esses valores refletiram, num momento que já se distancia, aí, é muito pouco na história, mas 21 anos, a maioridade quando no Código Civil antigo, né, eles refletem o arranjo excelente, o arranjo ótimo, na linguagem de administração, da convivência humana. E esses valores constituem a matéria-prima da sociabilidade, do compromisso com os outros, forma e modelo de todas as ordens sociais. Então, o Constituinte já apontou o caminho da edificação dessa pátria justa, fraterna e solidária, né? Nós precisamos domesticar esses valores, aproveitar esses valores, explorar os valores, extrair deles todo o conteúdo prático possível, de preferência a desconhecê-los, senão eles vão ser meramente supressos, suprimidos, proscritos, não é? E é uma situação que ocorre quando nós ignoramos esses valores nas nossas decisões. Então, depende de cada juiz a implementação desses valores, a disseminação da crença de que eles são necessários e naturais e que, sem eles, é quase impossível o desenvolvimento do eu moral, né? Esses valores são aqueles princípios dos quais a Carta Cidadã é pródiga, né? Valores que começam desde aquilo que eu venho repetindo de uma forma até monótona, né? Valores supremos da sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social. Isso está no preâmbulo da Constituição. Valores da cidadania, o supravalor, que é aquele princípio norteador, parâmetro hermenêutico de toda a profissão jurídica, que é a dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, o pluralismo político, todos aqueles valores que são traduzíveis pela expressão objetivos fundamentais da República. Não foi pequena mudança que ocorreu no país a partir de 5 de outubro de 88, né? Nós estávamos acostumados a refletir em termos de lei,
que se submete à estratégia da antinomia, se uma lei vale, uma lei contrária não pode valer, né? Então, e temos aqueles critérios da especialidade, da cronologia, para fazer com que uma lei neutralize a outra. Agora nós temos que trabalhar com a norma principiológica. E a norma principiológica não precisa ser sufocada por outro princípio. Elas podem conviver. E depende de nós, do nosso equilíbrio, da nossa concepção do que deva ser a justiça, escolher em cada caso concreto o valor que vai preponderar, sem necessidade de excluir os outros valores. E nós temos uma tarefa ambiciosa, porque não é pequena a pretensão de construir essa sociedade livre, justa e solidária. Basta verificar os objetivos permanentes, os fundamentos da República do Brasil: garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós podemos ignorar esses valores ou podemos interpretar de acordo com a nossa ideologia, até com a nossa idiosincrasia, mas existe uma carga semântica mínima nesse valor compromisso de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não foi pequena a alteração do Pacto Nacional, do Pacto Republicano, quando nós trouxemos esses princípios logo para o início da Carta. Não é uma mera alteração topográfica, é uma alteração hierárquica, né? E a prevalência dos direitos humanos, a solução pacífica dos conflitos deve inspirar o profissional brasileiro, dentre eles, principalmente, o julgador. E é por isso que inquestionável o conteúdo ético de qualquer decisão. Toda decisão tem conteúdo ético, porque a função de julgar está fundada numa Constituição que, pela primeira vez, teve a coragem, o que faria Hans Kelsen se revirar, né? Trazer um valor metajurídico transcendental, de repente, preenchível com outro conteúdo que vai muito além da imaginação da norma fundamental hipotética, que é a moralidade, né? A Constituição fala em moralidade, a administração pública está submetida ao princípio da moralidade, né? A eticidade é outro dos pilares que veio a constar da Constituição do Homem Comum, que é o Código Civil, como dizia o professor Miguel Reale. Por isso é que não há nenhuma decisão desconectada da ética e inexiste julgamento aético. Restringir a decisão à mera técnica asséptica e pretensamente neutral é trilhar, sim, a ética da indiferença, da insensibilidade, da omissão ou do descompromisso com os valores fundantes. Repito, a decisão, qualquer que ela seja, identifica o eu moral do prolator. E nós precisamos repensar aquilo que o Jorge Elinek disse como direito é o mínimo ético, né? O direito é o mínimo ético porque a ética é um campo tão abrangente que o legislador, o ordenador do direito, ele escolhe o mínimo ético que não pode ser objeto de transigência e transforma isso em normas jurídicas. Então, as normas jurídicas já foram normas éticas, foram juridicizadas, porque é o mínimo indispensável para que a sociedade não volte a ser uma barbárie. Inexiste, por isso, a postura aética. O excessivo formalismo, a opção pelo procedimentalismo estiolante, o estéril, a procrastinação deliberada, a desatenção quanto aos aspectos metajurídicos ou extrajurídicos de cada processo, não é senão desconsiderar comandos constitucionais e comandos legais, que continuam na LOMAN, né? É uma surpresa para a filosofia jurídica que um diploma que foi considerado camisa de força do juiz brasileiro tenha sido recepcionada pela Carta Cidadã. Mas o Supremo é o tribunal que tem o direito, como diz o ministro Gilmar Mendes,
de acertar ou errar por último, né? Então, ele considerou recepcionada, a Lomã está em plena vigência, né?